Bolsonaro começa a cumprir pena na Polícia Federal em Brasília. E você vai ver também. Filhos de Bolsonaro visitam o ex-presidente na Polícia Federal e dizem que pai não tentou fugir. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Se ele quisesse fugir, ele não tinha tentado abrir a caixa, ele tinha metido uma tesoura naquela tornozeleira e... 2 homens são presos ao tentar subornar integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em nome do nosso procurador-geral, o senhor está preso. Você trouxe dinheiro, também vai preso por corrupção ativa. Senhor, eu só trouxe dinheiro, senhor. Não tenta nada não. Não tenta nada não, senão vai ser pior para você. Porque trouxe dinheiro também. Não interessa. Feirão Limpa Nome do Serasa oferece descontos de até 99% nas dívidas. E ainda, Flamengo pode ser campeão brasileiro esta noite. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E nesta tarde, o ministro Alexandre de Moraes decretou o fim do processo de tentativa de golpe de Estado. E com isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos de prisão. Ele vai continuar preso na Polícia Federal em Brasília. Nesta tarde, o Supremo Tribunal Federal declarou que o processo sobre o golpe de Estado está concluído. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, decretou o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados pela tentativa de golpe de Estado e os locais onde cada um deve cumprir as penas. Moraes determinou que Jair Bolsonaro cumpra 24 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 2 anos e 6 meses de detenção na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde já está preso após tentar romper a tornozeleira eletrônica. Além de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do atual presidente Lula e tentar destruir o Estado Democrático de Direito, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres vai cumprir 24 anos de prisão na Penitenciária Federal da Papuda. O almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também condenado a 24 anos de prisão, vai cumprir na Estação Rádio da Marinha em Brasília. Já no começo da tarde, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, vão cumprir suas penas de 21 e 19 anos no Comando Militar do Planalto. Na Vila Militar do Rio de Janeiro, o general e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, cumprirá 26 anos de prisão na 1ª Divisão do Exército. Já o tenente-coronel Mauro Cid, réu e delator do processo, já está cumprindo os 2 anos de pena em regime aberto, desde o dia 3 de novembro, quando retirou a tornozeleira eletrônica. Pela delação premiada, Cid teve a pena atenuada, a menor de todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está foragido nos Estados Unidos e foi colocado no banco de foragidos após o STF determinar o início da pena de 16 anos. Moraes também determinou que o nome do deputado seja inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que consolida dados sobre pessoas condenadas e procuradas. E o senador Flávio Bolsonaro visitou o pai Jair Bolsonaro na prisão. Na saída, ele falou com a imprensa e garantiu que o pai não pensou em fugir. Já estava pronta a decisão para trazê-lo aqui para a sede da PF em Brasília, muito antes, inclusive, do meu vídeo da vigília. Agora, você, quem está dizendo que não tem problema, que o problema foi a tornozeleira, vocês estão negando a ciência.
Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Se ele quisesse fugir, ele não tinha tentado abrir a caixa, ele tinha metido uma tesoura naquela tornozeleira e ia sair ia enfrentar ali todo o aparato policial de segurança que tem no entorno da casa dele 24 horas por dia e olhar para as várias câmeras que tem ali monitorando toda hora quem entra e quem sai na casa dele. Assim, é uma coisa impossível de acontecer. Olha, e agora você vai ver um flagrante de suborno. 2 homens foram presos no Rio de Janeiro após oferecer dinheiro para integrantes do Ministério Público em uma operação contra ferros velhos. Vamos ver com o Joenison Santos. 2 homens foram presos em Tanguá, na região metropolitana do Rio, por tentativa de suborno a agente do Ministério Público durante uma operação na última segunda-feira. A ação encontrou um sítio cheio de carros roubados. Após a abordagem, um dos homens levou R$ 4.500 aos agentes e ainda alegou que era apenas o motoboy que entregou a quantia. Esses atos foram gravados em vídeo. Em nome do nosso procurador-geral, a pessoa está preso. Você trouxe dinheiro, também vai preso por corrupção ativa. Senhor, eu só trouxe dinheiro, senhor. Não tenta nada não. Não tenta nada não, senão vai ser pior para você. Porque trouxe dinheiro também. Não interessa. Olha só, na delegacia vocês têm direito a advogado, tá? Fazer contato lá com quem de direito. Tudo que falar aqui vai ser usado contra o tribunal. Tá aqui, ó. Tem conta aqui R$ 4.500, né? As investigações apontam que o local era usado para desmanche de carros roubados. As peças, então, eram vendidas em ferros velhos na BR-101, em Itaboraí. Os 2 homens foram levados para a delegacia de Tanguá. A defesa dos detentos não se manifestou sobre o caso. Olha só essa história. Um homem invadiu um bar com uma motosserra no interior de São Paulo e causou pânico entre os clientes. Tudo foi gravado. Vamos ver as imagens com o Eric Rabelo. As cenas são dignas de um filme de terror. Um homem com uma motosserra nas mãos ameaça clientes em um restaurante. A história lembra o filme Sexta-feira 13. Aconteceu em Jirinu, no interior de São Paulo. O homem que entrou no estabelecimento para ameaçar outras pessoas com a motosserra foi apelidado de Jason de Jirinu. Segundo a dona do restaurante, o homem já estava lá e se envolveu em uma confusão com outro cliente. Ele saiu do restaurante muito nervoso e, minutos depois, voltou com a motosserra nas mãos. Todos os clientes ficaram assustados e incrédulos com a cena. Começou, veio com a história da cadeira, que ele queria uma cadeira, que pegou a cadeira. E aí a minha irmã foi, conversou com ele, tudo, arrumou uma cadeira. Isso foi bem no começo, no comecinho, sabe? Umas 11, 10 e pouco da noite, não me recordo muito bem, assim, o horário. E aí, quando foi no final do samba, né, acabou tudo, qual foi a nossa impressão? A nossa impressão era que tinha uma moto próximo, bem, tipo, quase dentro do restaurante, por causa do barulho. Que foi onde nós saímos e vimos que era ele com uma motosserra na mão. Depois das ameaças, o homem acabou desligando a motosserra e foi agredido por alguns clientes. A polícia foi chamada e ele foi levado para a delegacia. O homem acabou sendo liberado e a motosserra apreendida. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. E as chuvas intensas que atingiram Santa Catarina deixaram mais de 100 pessoas desalojadas. Muitos locais foram inundados. Vamos ver agora com a Michele Veiga. E mais uma vez o Vale do Itajaí, aqui na região de Santa Catarina, foi a mais afetada, com chuvas que estão acontecendo na região desde o último domingo. Sábado já caiu chuva forte, teve registros de pedra de granizo em algumas regiões, não só de Santa Catarina, mas de outros estados também, mas ela veio forte no domingo e ainda continuam contabilizando os problemas e prejuízos. Hoje, inclusive, o governador Jorginho Melo esteve nos locais
locais para ali averiguar a situação de várias famílias que já chegam a mais de 130 que estão desalojadas na região, casas que ficaram submersas e, é claro, né, os prejuízos que vão ser inúmeros e a contabilização deles. 33 municípios estão aí na lista dos que poderão decretar situação de emergência, mas por enquanto 6 oficialmente decretaram. Os municípios aí receberam em 24 horas 114 milímetros de chuva, o que significa chuva para uma semana, um mês em apenas um dia, gente. Foi muita água. Os bairros aí, diversos muito alagados e, é claro, né, Luiz Alves é a cidade que foi mais atingida da região. Então, portanto, a Defesa Civil ainda faz todo o levantamento, né, dessa chuva, dos estragos das pessoas. Teve gente ferida, graças a Deus nenhuma pessoa perdeu a vida por conta das enchentes e agora é o trabalho de reconstrução dessas cidades. O número de situação de emergência deve aumentar ao passar do dia, da semana, até porque as águas estão baixando, mas a previsão do tempo para essa semana aqui no estado não está condizente com um volume grande de chuva. Mas a gente sabe, né, que entra ciclone, sai ciclone, vem temperatura alta, cai chuva muito forte, áreas que já acabaram de receber um volume muito grande de chuva, os rios ainda estão cheios, geram perigo, geram preocupação. O Rio Grande do Sul e o Paraná também receberam essa quantidade de chuva muito alta em pouco tempo e algumas cidades também contabilizam estragos, mas dessa vez Santa Catarina, o Vale do Itajaí, foi o mais atingido. E veja a seguir, Feirão Limpa Nome do Serasa oferece descontos de até 99% nas dívidas. E ainda, Flamengo pode ser campeão brasileiro esta noite. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E o Senado anunciou que a sabatina do advogado Jorge Messias vai acontecer no dia 10 de dezembro. Messias foi indicado pelo presidente Lula para assumir uma vaga no STF. A Comissão de Constituição e Justiça irá sabatinar o advogado-geral da União, Jorge Messias, no dia 10 de dezembro. Otto Alencar e Davi Alcolumbre, presidentes da CCJ e do Senado, divulgaram essa informação. A sabatina é um procedimento do Senado Federal para avaliar as qualificações histórico-profissional, integridade moral e posicionamentos jurídicos e políticos de indicados a cargos públicos de grande importância. No caso, Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que pediu a aposentadoria antecipada da Corte em outubro. O senador Everton Rocha será o relator dessa indicação. Ele deve dar uma resposta a Messias no dia 3 de dezembro. Jorge Messias marcou conversas com alguns parlamentares, buscando votos, principalmente procurando apoio de senadores da bancada evangélica. A mensagem do presidente Lula, que o indica para a vaga do ministro aposentado, ainda não foi enviada ao Senado. E começou nesta terça-feira o Feirão Limpa Nome do Serasa, um grande mutirão no centro de São Paulo que conta com a participação de mais de 1.600 empresas, oferecendo descontos de até 99%. No primeiro dia do Feirão Limpa Nome, que começou nesta terça-feira, milhares de pessoas foram em busca de renegociar suas dívidas. Com palestras sobre educação financeira, alguns até pararam para aprender algumas lições ensinadas por personalidades que abordaram assuntos diversos relacionados ao universo das finanças pessoais e empresariais. Mas para a maioria ali presente, a prioridade mesmo é sair sem dívidas. Mais de 39 bilhões de reais é o valor da dívida somada dos inadimplentes somente
diferente da capital paulista, uma média de R$ 7.400 por pessoa. Para quem veio tentar negociar, a expectativa é começar 2026 sem cobranças e o melhor, com nome limpo. No estado de São Paulo, são cerca de 19 milhões de pessoas com alguma restrição. E as causas, apesar de serem diversas, sempre apontam para as mais específicas, como conta a especialista em educação financeira, Aline Vieira. Em primeiro lugar é o cartão de crédito, sem dúvida, essa é a dívida mais comum. Na sequência tem também as dívidas de contas básicas, como água, luz e gás. Elas também são muito presentes e contas também de lojas, varejo. E aqui no Feirão tem mais de 1.600 empresas parceiras dentro desses segmentos para realmente ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguirem até 99% de desconto. E foi pensando nesses 99% de desconto que teve gente vindo de outras cidades para tentar quitar a dívida e começar 2026 sem dor de cabeça. Mas eu vim de Arujá tentar resolver aqui minha situação. Vale a pena você vir aqui, fazer essa renegociação e o ano novo, se Deus quiser, começar com o nome limpo, né? É muito importante isso aí. Para quem se interessou e quer começar 2026 sem dívidas, a Tenda Serasa Limpa Nome em São Paulo está acontecendo no Vale do Anhangabaú, até dia 29 de novembro, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Nesta terça-feira temos Campeonato Brasileiro e em duelos que valem a disputa pelo título, não é, Maíra? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O Verdão vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio e precisa da vitória para manter vivo o sonho de ser campeão brasileiro. Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje às 21h30 na Arena do Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão. O Imortal vem de derrota por 3-2 para o Botafogo. Com 43 pontos, os gaúchos querem se manter fora da zona de rebaixamento. E se vencerem o Palmeiras, o tricolor pode ajudar na confirmação do título para o Flamengo. Bastaria ao rubro-negro derrotar o Atlético Mineiro fora de casa. Para o confronto, Mano Menezes encaminhou o retorno de titulares ao time. Poupados contra o Botafogo, Arthur e Amuzu devem retornar à equipe. A derrota no sábado colocou holofotes negativos em Mano Menezes e o jogo será uma provação para o técnico. A troca de gestão no clube se aproxima e Mano está sob avaliação nos jogos restantes. Felipão, que seguirá como coordenador técnico, apoia a permanência do treinador, mas uma sequência ruim pode fazer os futuros dirigentes baterem o martelo quanto à saída do técnico. O Palmeiras, por sua vez, vai a Porto Alegre às vésperas da viagem para a final da Libertadores, que acontece no sábado contra o Flamengo. Tanto que a delegação embarca direto do Rio Grande do Sul a Lima, no Peru, na quarta-feira à tarde. O Verdão vem de uma sequência negativa de 4 partidas sem vencer e na última rodada viu a distância para a liderança aumentar de 2 para 4 pontos em desvantagem em relação ao Flamengo. Abel Ferreira escolheu poupar seus titulares, que nem viajaram a Porto Alegre. Ficaram o goleiro Carlos Miguel, os laterais Kelvin e Piquerez, os zagueiros Gomes, Murilo e Fux, os meios-campistas Andréas, Veiga e Alan e os atacantes Flaco e Vitor Roque. O Alviverde irá a campo hoje com um time totalmente alternativo. E o líder Flamengo também joga e pode ser campeão ainda hoje, mas precisa vencer o Galo fora de casa e torcer por um tropeço do Palmeiras. Qualquer outro resultado mantém a disputa viva entre os dois. O Flamengo pode ser campeão nesta terça-feira e colocar um ponto final na disputa com o Palmeiras. Mas para isso o rubro-negro precisa vencer o Atlético Mineiro e o Verdão precisa perder para o Grêmio. A bola rola às 21h30 na Arena MRV. O Galo terá o apoio da sua torcida a favor para conquistar os 3 pontos e tentar uma vaga no G7. O técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com Igor Gomes, que está suspenso. Além disso, Alan Franco e Guilherme Arana são dúvidas. Os dois deixaram o gramado da final da Sul-Americana com dores. Já o Flamengo vai com força máxima para garantir o seu 9º título brasileiro. Felipe Luiz conta com os retornos de Pulgar e Saul, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, Léo Ortiz continua sendo desfalque pelo tratamento no tornozelo. Alan e Pedro também seguem fora por lesão. E antes de encerrar, Maíra, quero um palpite seu. O campeão sai nessa noite? Eu acho que não, Kleber. Apesar de eu achar que o Flamengo vai ganhar, acho que o Palmeiras vai empatar. Mas aí o Flamengo já vai encaminhar o título antes da final da Libertadores. Tá certo, então, Maíra. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Até mais. Até mais.
Bom, é isso aí, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.